Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live num outro horário. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Precisamos falar sobre relacionamentos. Esperando o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar com o Benito Ribeiro. Estou aguardando o Benito entrar para poder chamar ele aqui para a nossa live. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estou muito feliz de poder ter esse super convidado, né, o Benito, e vou contar um pouquinho da história assim que o Benito chegar. O Benito foi meu professor ano passado de constelação sistêmica e a gente tem trocado figurinhas desde então. E acho que é um bom tema falar sobre relacionamentos. Eu como astróloga e taróloga, ele dentro da constelação, a gente tem atendido muitas pessoas com esse tema, com essa temática. E acho que o papo hoje vai trazer um pouquinho de clareza. Seja para quem está buscando um novo relacionamento, seja para quem está num relacionamento e está querendo mudar alguma coisa, melhorar. Deixa só esperar o Benito entrar e o povo que está chegando aí também, para a gente poder fazer esse bate-papo descontraído e falar sobre relacionamentos. Como é que estão as coisas por aí, sobretudo nesse momento, mas não só nesse momento, né? O que será que tem acontecido aí que faz com que seja tão difícil a gente se relacionar? Né? Por que é, às vezes, difícil encontrar um parceiro, uma parceira? Por que, às vezes, a gente não consegue conversar, a gente não consegue dialogar? Como é que a gente estabelece a troca nas nossas parcerias? Só esperando o Benito pedir um minutinho. E, Benito, me dá o ok quando você quiser e eu te convido, tá bom? E enquanto isso a gente vai esperando o povo entrar. E também quero, claro, abrir depois para perguntas, quem quiser fazer perguntas, tanto sobre a temática da astrologia, quanto da constelação e do tarô, como é que a gente usa essas ferramentas que a gente tem aqui, né, que a gente tem acesso para a gente poder melhorar as nossas relações, para a gente poder ter relacionamentos mais saudáveis e mais tranquilos, né? Só para contar um pouquinho aí da minha história com o Benito, não quero antecipar muito porque eu quero que ele esteja aqui também para poder ouvir, mas conforme eu fazia atendimentos, beleza, vamos lá, convida ele. Benito tá entrando. Oi, Hello! eu demorei porque eu estava aqui procurando meu fone, mas não achei e acabei desistindo. Não vai culpar Mercúrio retrógrado, né? Você já sabe. Não, perder fone de ouvido não tem a ver com Mercúrio retrógrado, não, tem? Claro, toda parte de periférico, computador, tudo ligado à tecnologia, com Mercúrio também. E o pior é que eu vi esse fone de ouvido hoje aqui. Eu estava procurando uns fios ali, aí eu vi o fone de ouvido, deixei na gaveta e agora ele não está mais. Não vamos culpar os planetas, tá? Aliás, eu lembro que toda vez que eu ia na tua aula, a primeira pergunta que você fazia era isso, né? O que está acontecendo no céu, né? O que está acontecendo? A gente tem que ter alguém para culpar, que aí fica mais leve E, para a gente. aliás, assim, exatamente, era isso que eu ia falar. Isso daí já é um bom gancho, né? Assim, por que a gente tem esse hábito, essa mania de culpar os outros, quando, na verdade, daqui a pouco você me conta onde é que está esse fone de ouvido aí, e a gente vê o que aconteceu, que ele estava na gaveta e de repente desapareceu, né? Eu acho que eu vou culpar Bento. Vou dizer que Bento entrou aqui e pegou meu fone, porque eu não achei. Mas então, antes da gente começar a culpar os outros, queria te agradecer por você ter aceitado o convite de participar dessa live comigo. Para quem. Eu sei que tem uma parte das pessoas que vão chegar aqui que chegaram através de você, outras pessoas que vão chegar através de mim. Queria dar um tempinho para a gente se apresentar e falar quem nós somos. Mas a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo bem descontraído, nada de formalidades e ficar costurando aqui do jeito que a gente gosta de fazer de vez em quando ali nos bate-papos do Instagram também. Então, para quem está entrando pelo Benito, meu nome é Letícia Torgo, eu sou astróloga e taróloga. E eu conheci o Benito através da minha mestra em astrologia, a Rafa Cósmica, a Rafa Pedrosa, e fiz o curso de constelação sistêmica no passado, 2021. E um dos motivos, né, pelos quais eu entrei no curso era porque dentro das minhas consultas,
muita gente vinha com questões de família. E aí, já fazendo um spoiler do teu curso e promovendo ele, porque eu realmente recomendo para todo mundo, eu achei que eu ia estar culpando o outro, que eu ia estar aprendendo sobre o outro, mas na verdade a gente acaba aprendendo sobre nós mesmos, né? Sim. E no teu curso, eu aprendi muita coisa que eu uso hoje nos meus atendimentos. Então, eu diria que 99,9% dos meus atendimentos tem, no mínimo, uma lei, uma das 3 leis que eu coloco para os consulentes, e sempre graças ao aprendizado que eu tive com você, né? Não faço atendimento de constelação, mas ter feito a formação em constelação me ajudou a entender muito sobre mim, e hoje é uma ferramenta que eu utilizo no meu trabalho como astróloga e taróloga. E aí passo a bola para você se apresentar e, enfim, começar aí a nossa conversinha. Então, boa noite, todo mundo. Muito obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui. Você sabe que eu adoro conversar com você, a gente fica conversando no Instagram, né, falando das coisas. Então, eu sou Benito, ah, sou terapeuta, sou professor, sou mentor de outros terapeutas e, por último, escritor, que foi meu livro que saiu no final do ano passado e fala sobre amor, Amor. né? O tema que a gente veio falar aqui hoje. Eu já vou pegar um gancho da sua fala, que tem uma coisa que eu gosto muito. Eu formo consteladores, mas eu gosto muito de ver isso que você acabou de falar que você faz, que é pegar o conhecimento da constelação sistêmica e implementar na sua própria prática terapêutica, né? Uhum. Eu vejo o conhecimento da constelação muito maior do que uma técnica. É algo que dá para a gente aplicar na vida, nas técnicas que a gente trabalha, como um engrandecimento de teórico mesmo, né? Para a Uhum. gente saber dar novas respostas. E aí, você estava falando, né, como que chegou até mim, aí uma coisa que eu nunca me esqueço, a Letícia falando, eu investiguei sua vida, fui atrás do seu site, saber quem você era, o que que você Sou fazia. dessas, eu sou. Investigadora. Querem saber o que que Benito faz? Pergunta a Letícia, que ela me investigou antes de ir pro meu curso. Exatamente. Não, e assim, óbvio, vindo como uma indicação da Rafa, já tinha uma validação para mim, né? E aí vou investigar. E aí já tem um ponto que eu acho muito interessante a gente trazer aqui, que é a maneira como você se posiciona, a maneira como você se coloca, né? No próprio Instagram mesmo. E assim, é um pisciano que tem tanto amor e que não é um amor doce, mas que é um amor verdadeiro, né? E que vai falar assim: eu não vou bater na tua cabeça, eu não vou bater no teu ombro, eu vou falar verdades, mas que são pro teu bem. E aí, assim, eu acho que foi aí que virou a minha chavinha desse pisciano, né? Porque, assim, ela vem com essa pegadinha, com esse ar meio irônico, às vezes até, mas que vem com uma intenção de fazer o bem, né? E que nem Sim. todo mundo está muito preparado, mas o que eu tenho a sensação de que é aquilo que você falou, assim, a gente tem o livre-arbítrio de seguir uma pessoa ou não, né, nas redes sociais. E se a pessoa está te seguindo ali, mesmo que doa, né? E assim, às vezes a caixinha não é nem dela, né? Mas é para uma outra pessoa. E Sim. aquilo ali pegou nela, ela fala, nossa, aprendi alguma coisa diferente aqui, né? Então, assim, a minha investigação validou. E aí foi por isso que eu acabei indo para fazer o teu curso. E como eu falei, foi muito primeiro para mim, para depois ser para o outro, né? E até assim, puxando um ganchinho disso que você falou, né? E até do teu livro sobre que fala sobre o amor, você sente que esse papo tá acontecendo assim, eu não diria que tem a ver com o contexto atual que a gente está vivendo, porque eu acho que vem anterior a isso, que é anterior a isso. Mas assim, esse papo de relacionamentos, de amor, você sente que isso está vindo mais para você nas suas consultas? Que mesmo que não seja a conclusão do que você do Uhum. atendimento, é isso que leva as pessoas até você? Olha, duas coisas sempre chegaram muito para mim, né? Que foi construção de relacionamentos e trabalho. Uhum. Esses E dois, a mesma coisa. esses dois lugares são os lugares que eu vejo que é onde explode toda a nossa disfuncionalidade como ser humano, Uhum. que é o momento em que a gente precisa estar ali disposto como um ser humano adulto diante de um outro adulto para construir alguma coisa. Uhum. Percebe que no relacionamento amoroso ou no trabalho, a gente está fazendo uma construção de vínculo para o fortalecimento das duas pessoas. Uhum. Apesar da intimidade do relacionamento amoroso, da durabilidade ser maior,
é mais ou menos a mesma coisa interna que precisa acontecer. Uhum. Ah, E, esses dois e para mim, que começa com uma construção de identidade também, né? Porque eu fico. sim. Quando, tem aquela história que a gente fala muito, né? Da Alice, né? Se eu não sei para onde eu tô indo, para onde eu tô indo, qualquer caminho basta. Uhum, Mas a sensação, assim, a temática que vem para mim, as duas temáticas que vêm para mim também através da astrologia e do tarot também são relacionamento e propósito, missão, trabalho, né? Mas uhum, quando você começa ali a esmiuçar e cada um na sua ferramenta, você chega sempre no eu, né? Do tipo, quem eu sou nisso tudo, né? Da onde eu sim. vim, enfim, qual é a minha bagagem aí. E aí, quando você fala esse pisciano que fala de amor, mas às vezes é duro, é porque a gente tem uma visão, depois do estudo de alguns teóricos, eu vejo, a gente tem uma visão de amor que é muito distante do que verdadeiramente é amor, Uhum, né? Eu vejo que a gente tem uma construção muito de um amor, e não vou arriscar dizer onde é que surgiu isso, mas é aquele amor que eu tô posto em uma relação disposto a consumir aquela pessoa. E uhum, até se coloca como prova de amor quando eu faço de tudo para capturar aquela pessoa e uhum, conquistar aquela pessoa para mim. E aí, nessa estrutura que a gente espera que a doação de amor seja sempre uma coisa cheia de flores. Que seja, eu sempre estou fazendo algo que você gosta para que você goste de mim. uhum, E quando a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o que é amor, é eu entregar algo que existe em mim para que você cresça, uhum. para que a pessoa que está do seu lado cresça. Nem sempre o que a outra pessoa precisa receber para crescer será um mar de rosas. Sim, Claro que pode ter, às vezes a outra pessoa está precisando de acolhimento, às vezes a pessoa está precisando de conforto, mas às vezes não, às vezes é realmente de uma palavra dura, para que realmente a pessoa pare para refletir sobre a própria vida e comece a crescer. uhum. E tem até, você falou da onde vem isso, né? Assim, a gente tem várias historinhas, né, que são contadas para a gente ao longo da vida e que a gente vai arquivando e usando elas da maneira como a gente acredita que é correto. E uma delas é a história, né, da alma gêmea. E a astrologia, ela me trouxe muito uma questão de energias complementares, né? De que muitas vezes você busca no outro aquilo que você não tem e que o outro também busca aquilo que ele não tem para se equilibrar. Né? Então, não Uhum. necessariamente aquela pessoa vai ser igual a você. Às vezes, ela vai ser muito diferente de você. Justamente para que ela possa te trazer um outro ponto de vista que você não tem. Né? E é aí em que verdadeiramente o relacionamento vai ser bom, porque percebe, você suportaria casar com outra Letícia? Nossa, imagina! Eu não suportaria de jeito nenhum. A gente precisa realmente do diferente, porque é o Uhum, diferente que engrandece a gente. uhum, Ah, só que o diferente é desconfortável. é. É E como a difícil gente não quando. gosta desse lugar de desconforto também, né? Como a gente não É, sabe lidar com esse desconforto, né? sim. é, Percebe como a gente está querendo sempre estar naquele lugar de um equilíbrio estático, Uhum, que está parado, que está tudo igual, que a gente gosta da mesma música, a gente gosta da mesma comida, e aí fica tudo mais fácil é. de se viver. Mas isso vai gerar uma monotonia, que é, poxa, eu estou lidando comigo mesmo na mesmice, não estou Uhum, olhando nada de diferente, não estou me engrandecendo a partir de um ponto de vista de uma pessoa diferente de mim. uhum, uhum, Ah, eu vejo assim, né, nessa busca que às vezes as pessoas têm, eu quero encontrar uma pessoa igual a mim. Eu acho que tem coisas que precisam se conversar. A gente precisa encontrar uma pessoa que queira caminhar a mesma estrada que a gente quer, tem os uhum, mesmos valores que a gente tem, queira ir para o mesmo destino. Mas uma pessoa absolutamente igual se perde na sim. construção. Porque percebe, se é uma pessoa absolutamente igual a você, para que ela está ali? Se ela não está trazendo nada de diferente que vai engrandecer isso que vocês estão construindo. Uhum, Mas aí nessa fuga desse conflito, porque o relacionamento é conflitante, não tem como não ser, tá? A gente acaba
em busca de pessoas iguais e depois a gente não entende por que não dá certo, né? E por que que não acha, né, também, né? Eu procuro e não encontro essa pessoa, né? E o que será que eu estou realmente procurando? E tem uma coisa que você falou que eu achei legal, assim, uma das ferramentas que eu utilizo na astrologia é a sinastria, que é justamente unir dois mapas, né? E eu já tive a oportunidade de fazer mapa de casais frente a frente, que eu adoro, porque aí tem aquele momento que você fala uma coisa, aí você vê a cutucada, aí você vê a olhadinha, né? Tipo, aham, né? E a risada do casal, que tem uma cumplicidade ali. Mas a sinastria, né, me ensinou que existem lugares naquela relação, naquela união, que são favoráveis, que são fáceis, né? E talvez esse gosto que as pessoas têm que é igual, os valores, como você falou. Existem outros que são mais difíceis, mais desafiadores, né? Na verdade, a palavra é desafiadores. E aí a pessoa decide: eu vou encarar esse desafio, eu vou encarar esse lugar desafiador, ou ele é muito para mim, né? E na verdade, assim, nunca você vai fazer uma sinastria e vai falar assim: olha, gente, é lindo, véu, grinalda, pode preparar a lua de mel porque vai dar tudo. Não, Vai né? ser fácil, né? Ia ser sem graça também, né? É o que você falou, casar com duas Letícias, não rola. Dá. Tem uma coisa que eu falo no livro, fala assim, que amar precisa ser uma escolha diária, Uhum. constante, consciente. Porque não vai ser todo dia fácil. Da mesma forma que se for todo dia difícil, também precisa ser questionado o que está acontecendo ali, né? Ah, É. Mas eu concordo contigo quando você fala da sinastria, porque precisa sim ter esses pontos de descanso, né? Porque se a Uhum. gente encontra alguém que é completamente também no outro oposto, que pensa tudo diferente, vai ser um conflito constante. Sim. E também a gente não tem como sustentar esse conflito constante. Na verdade, Eu, você se nutre desses lugares onde a vida flui com mais leveza, você carrega as baterias, né? É igual um telefone, para que você possa lidar melhor com aqueles outros momentos em que tem desafios, diferenças, divergências. eu gosto muito quando o Bert descreve as ajudas, né? Ajudas de nutrição e de posicionamento. Uhum. A gente vai precisar ter essa troca de ajuda de nutrição, que é o momento em que a gente nutre o outro, que a gente é nutrido pelo outro, Uhum. mas também a gente vai precisar ter essa ajuda de posicionamento, que é a hora que a gente vai confrontar ideias, Sim. porque senão nada se constrói a partir dali. Porque imagina, se você busca uma relação com alguém completamente igual, onde você só se nutre, se nutre, se nutre, se nutre, se nutre, se nutre, vai para onde essa Uhum. nutrição excessiva? Da Uhum. mesma forma, se for uma pessoa só de posicionamento, que é só confronto, 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 também não sustenta. Sim. E isso me faz uma costura com a questão da luz e sombra também na astrologia, né? Eu sou do signo de Câncer, e a maior dificuldade do signo de Câncer é exatamente se nutrir e ser nutrido, porque a gente acaba ficando só de um lado da ponta. Ou eu fico nutrindo muito e tenho uma dificuldade em nutrir, ou em receber, né? Ou eu fico só recebendo e tenho uma dificuldade em doar. E aí a gente volta de novo, né? Quando a gente pensa numa Vênus, né? Dentro da astrologia, como eu amo e como eu gosto de ser amado. A própria casa 7, né? De Libra, a energia do equilíbrio, o que eu dou e o que eu recebo. E eu lembro, eu acho que isso me vem de uma das tuas aulas, né? Da lei da troca. E eu costumo falar muito sobre isso nas minhas consultas, né? Que é assim, no casal é 50-50, né? Estamos Uhum. numa situação de equilíbrio. Eu te dou, você me dá, eu te dou. E aí fica ali. Eu tenho essa imagem e eu uso ela repetidas vezes nos meus atendimentos, né? De você, eu te dou um pouquinho de amor, aí você fala, que legal que você me deu um pouquinho de amor, eu vou te dar um pouquinho de amor também. E Sim. aquilo ali vai crescendo. E se alguém vai para um lugar muito longe, né? A outra pessoa pode falar assim: olha, eu vou te dar só um pouquinho para dizer aqui não rola, não consigo chegar onde você está, ou até dar Uhum. menos para falar: olha, você deu demais e eu não sou capaz de chegar aí, né? Sim. E aí que começa o negócio a desenrolar. E como é que a E gente faz na sabe, prática? Assim, você tem um conselho para tipo assim, tá aqui, faz como? sabe o sabe o que eu tenho visto bem frequente? Ah, tem realmente essa lógica de eu dou, você dá, eu dou, você dá. Só que talvez falte falar disso. Eu dou, mas eu também tenho que me abrir para receber. Uhum, uhum, Uma coisa que eu tenho visto com muita frequência são relacionamentos entrando em reais conflitos, porque uma pessoa que está neste polo de doar
ela não se abre para receber. Uhum. Às vezes até tem a intenção de doar dessa outra pessoa daqui, só que se essa daqui não se abre para receber, a troca não é efetivada. Uhum. E como a gente não tem essa consciência sobre o receber, né? E aí eu lembro de um livro também que foi sugerido durante a minha formação com você, que é o Cavaleiro da Armadura de Ferro, Uhum. que eu É também o... cito muito ele nos meus atendimentos, porque essa coisa do fortão, da fortuna, que não, eu não vou ser a frágil, né? E aí até pensando no lado da mulher, de como a gente se sente vulnerável às vezes de se colocar nessa posição, nossa, eu queria carinho, eu queria chorar, eu queria receber, eu tô aberta a receber, né? É Então, porque percebe, o receber precisa que eu esteja no lugar de menor uhum, durante o movimento. uhum, Ah, a gente só vai de fato receber quando a gente olhar para outra pessoa e enxergar nela uma grandeza que eu ainda não tenho. Se eu não assumo este lugar de eu preciso daquela pessoa para aquilo, eu não vou me abrir para receber. uhum, Aí entra toda essa questão de é preciso se vulnerabilizar diante do outro para se receber algo do outro. uhum. É preciso também olhar para a importância que o outro tem, não só a importância do que eu tenho para entregar. E isso fala muito para mim, né? Quando a gente olha dentro do mapa natal, quando a gente busca, né, questões de relacionamentos, a primeira coisa que a gente faz é ir para casa 7, né? A casa do casamento, a casa das relações. E ali é ali que a gente encontra a energia de Libra. E uma coisa que eu gosto e que tem a ver com o que você falou é que Libra ele é simbolizado pela linha do horizonte e um meio sol. E é o pôr do sol. E o que a gente faz, e acho que a gente consegue até fazer umas conexões com o sol barra pai também, né? Com o ir para o mundo e tudo isso. Mas o que a gente faz quando a gente vê um pôr do sol, né? A gente tá ali, tá lindo aquele pôr do sol, e aí tá indo aquela última nesguinha, sumiu o sol, e a gente vira as costas e vai embora. E o que Libra ensina pra gente é justamente ficar, né? Mesmo não conseguindo ver o sol, saber que ele está lá, ou seja, acessar as sombras desse sol, né? Compartilhar essas sombras, porque é só quando eu me coloco nesse lugar que você falou da vulnerabilidade, quando eu compartilho as minhas sombras com o outro e o outro também compartilha comigo, é aí que um relacionamento se estabelece, né? Uhum. Aí é que tá, né? O quanto que tá todo mundo fugindo de perceber suas próprias sombras. Uhum, E o quanto ah, que a gente está constantemente olhando para a sombra do outro e tentando se proteger da sombra do outro. uhum, Eu estava comentando com minha irmã hoje, eu estava aqui rodando pelo Instagram, e aí eu não tinha percebido isso ainda. Mas a quantidade de posts de terapeutas e psicólogos que tem, não trazendo uma reflexão para a própria pessoa, mas ensinando a pessoa a perceber algo na outra pessoa para que ela se proteja. aham. Percebe o quanto esse movimento de ficar o tempo todo interpretando o que é que o outro está sentindo, está fazendo, está manifestando e se protegendo, gera um distanciamento absurdo entre as duas pessoas. Aí você só tá deixando de olhar para você mesmo, né? Para questões suas que você tem Exato. que resolver É, aí. eu vejo assim, o verdadeiro relacionamento ele só pode existir quando a gente tiver realmente consciência da gente. Uhum, Inclusive tomar consciência da nossa incompletude, da nossa necessidade de uma outra pessoa. Isso é saber, poxa, eu tenho uma luz aqui que pode iluminar um pouquinho da sombra daquela pessoa, mas eu também tenho uma sombra que talvez possa ser iluminada pela luz que aquela pessoa traz. uhum, uhum. É aí onde não faz sentido eu encontrar um sol igual ao meu. Porque se nós somos a mesma luz, a gente vai iluminar a mesma coisa. Sim. Se são duas pessoas iluminando a mesma coisa, a minha sombra vai permanecer aqui, sem E uma ajuda que pode estar do meu lado. você não acha que nesse incômodozinho que o outro traz pra gente também vem uma chavinha, né? Porque, assim, isso é algo. Eu não. Eu tô casada há 17 anos, então eu não consigo mais praticar essa parte. Mas, assim, com amigos, por exemplo, a gente sente isso. De você olhar para, de repente, um amigo e falar assim: nossa, aquilo ali me incomodou, ou aquele comportamento, né? Ai, eu vou me distanciar, enfim. Esse é o primeiro movimento, né? Ai, tem alguma coisa errada ali, eu vou embora, eu vou sair daqui sem a Uhum. gente parar para investigar assim, por que aquilo ali me incomodou? O que aquilo ali fez comigo, né, internamente? Me deu o que deu aquele comichãozinho?
E aí, no relacionamento, deve ser isso também, né? Você chega ali, você está estabelecendo essa relação com o outro, e aí você fala assim, nossa, não passou. E a história do capim dourado também, né? A gente vem cheio de formulário. O branco, o vermelho, o amarelo, preencha aqui, por favor. Vamos ver se você passa no Você teste. passa no seletivo. E se a gente fizer esse teste, será que a gente passa também, né? Porque é muito fácil testar o outro sem olhar para si, né? Sim, nas ordens da ajuda que eu faço muito isso, né? A gente vai precisar olhar para aquilo que a gente olha para o mundo e rejeita, e depois eu passo o exercício, olhe para o quanto que tem disso em você. Uhum, uhum. Esses dias uma pessoa mandou uma pergunta nas minhas caixinhas, falou assim, tô com muita raiva de uma pessoa. Eu olho para minha raiva ou eu direciono para a pessoa? Aí eu respondi assim, a raiva que você sente daquela pessoa é sua, não é dela. Uhum. Ah, perceba, se eu estou com raiva de algo que alguém manifesta, eu preciso primeiro perceber em mim. Sim. O que tem de mim neste movimento todo que está me deixando com raiva dessa pessoa? Uhum. Mas é claro, é mais fácil a gente fazer como às vezes a gente faz com o Mercúrio retrógrado. Culpa A os gente encontra alguém para planetas, culpar. claro. Foi Mercúrio que tirou meu fone de onde estava e escondeu. É, é. Não foi nada que eu fiz que me É, trouxe este incômodo. eu acho que tem umas questões assim que a gente, né, atuando, né, atendendo, enfim, e é óbvio que nos atendimentos a gente está ali para o outro, mas a gente se dá conta de que é muito mais para nós do que para o outro, né? E cada cliente que vem, cada consulente que vem, vem com questões que batem diretamente na gente. Mas tem aquela questão que assim, para mim foi meio que um divisor de águas do apontar o dedo, né? Quando você aponta o dedo para alguém, tem três voltando para Três você. apontando para você. Nossa, eu falo isso para mim o tempo todo, o tempo todo. Eu falo, por que que eu tô apontando o dedo para essa pessoa? Quais são esses outros três que estão vindo para mim, né? E aí começam a cair, não é nem ficha, né? Cassino, né? Que você fala, ah, entendi, era isso aqui que eu tinha que aprender, né? E isso também vale para uma relação, né? O que que aquilo ali, por que que aquilo ali me incomoda tanto naquela pessoa, né? E talvez a beleza dos relacionamentos esteja justamente em se investigar. Ter a oportunidade de estar numa relação para poder se conhecer, né? Porque você acaba se conhecendo muito mais ali naquela situação. Sim, eu não vou lembrar onde foi que eu li isso não, tá? Eu tô com tanta coisa na cabeça que eu não lembro mais de onde veio. Ah, mas eu lembro de ler em algum livro, uma coisa que eu concordo muito, que ele fala assim, a gente só é algo quando a gente está em contato com o outro. Uhum, Enquanto a gente está, não que a gente não seja nada, mas a gente só se percebe como um ser quando a gente está em contato com o outro. uhum, Então percebe, a gente está com um ser que dorme na mesma cama, que divide a mesma casa, que divide a mesma vida, a mesma construção, a gente vai estar em contato cada vez mais com a gente, porque a gente vai se ver espelhado naquela outra pessoa. uhum, Então, isso vai ser absurdamente incômodo. Só que aí, como a gente está em contato com uma outra pessoa, tem uma outra pessoa para a gente olhar e falar assim: isso aí é dela, não é minha, não é meu. uhum, E aí a gente se desvia de perceber que, ok, tem aspectos daquilo que é daquela pessoa, mas também este incômodo que eu estou sentindo reflete algo sobre mim que eu preciso ver. uhum, E que uhum. eu só percebo quando eu estou em contato com a outra pessoa. Sim. Porque Isso é sem no contato contar que ele se mostra. aqueles momentos de intimidade em que a pessoa vem e fala claramente para você, né? Ah, você está fazendo isso, você está agindo assim por causa disso, disso. Você fala, putz, né? Porque a intimidade também, ela permite isso, né? A pessoa te vê sem máscaras, né? E aí né, a astrologia, ela tem, né, dentro do conceito de astrologia o ascendente, que é como a gente gosta de se mascarar e se mostrar para o mundo. Você não tem como manter uma máscara num casamento, num relacionamento, né? Uhum. É o dia a dia. A gente não tem como, mas as pessoas ainda estão tentando fazer isso. Uhum. E é Ah, difícil, né? É doloroso. é um outro sintoma que eu tenho visto bastante. São casais que não possuem nenhuma intimidade. Uhum. Do tanto que as pessoas estão preocupadas constantemente em se proteger do outro que está casado já. Às vezes até casos de casamento mesmo. Uhum. E vive nessa tentativa de fugir, de não mostrar a sua vulnerabilidade, de não mostrar a sua sombra. E aí fica insustentável, porque não dá para segurar uma máscara 24 horas por dia do lado de uma pessoa que está próxima. Aí, às vezes, as pessoas percebem, nossa, tô casado, mas a gente está desconectado. Eu falei, é claro que está desconectado, porque você não está se mostrando. Uhum.
E às vezes é um não se mostrar na tentativa de capturar o outro, né? Vou mostrar Uhum, só a minha parte boa, só a minha parte de luz, para que eu conquiste essa pessoa goste de mim. uhum, E isso afasta completamente a possibilidade de uma construção de amor. sim. A construção de amor ela vai ser real quando você se mostra como um ser real. Quando você mostra o tanto que você é ruim também. E é interessante essa palavra que você usou, né, da construção. E aí me veio, né, quando antes de você entrar, eu comentei, né, apresentando a live que né, existem várias situações dentro de relacionamentos, né? Alguém que não encontra um companheiro ou uma companheira, alguém que tenta, tenta, tenta e nunca dá certo, e até, como você falou, né, de casos de pessoas que já estão casadas há muito tempo e que não tem uma conexão mesmo depois de tantos anos juntos. E aí, quando você falou dessa palavra construção, construção é Saturno, né? E Saturno, na mitologia, é Cronos, né? O tempo. E Cronos, na mitologia grega, ele engolia seus filhos com medo de perder o poder. Uhum. E me veio um pouco essa história assim, né? Unindo Cronos, o tempo passando e como que eu construo essa relação, e Saturno, que rege contratos, porque a gente está o tempo inteiro também revendo esses contratos. Primeiro com a gente e depois com o outro, né? De novo, primeiro comigo, com a minha identidade, e depois com o outro. Então, de tempos em tempos, é como se Saturno, Cronos, ele vem ali, eu brinco que é o tio chato do Natal que vem cobrar as coisas que a gente falou no Natal passado, sabe? Essa é a minha metáfora de Saturno. Ele dá uma cutucadinha, ele fala assim: vem cá, você não falou para mim que esse ano vocês iam fazer isso, vocês iam construir isso, vocês iam elaborar, e aí você olha para o teu relacionamento e você fala assim, putz, não revi esse contrato, não criei um adendo, não criei um anexo, tem uma cláusula ali que já venceu e inspirou e a gente não renovou, né? E como que isso é cíclico também, como a própria mandala da astrologia, e que não é porque eu encontrei um parceiro ou uma parceira ideal e que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem também, se eu não prestar atenção e se eu não nutrir e ser nutrida dessa relação também, né? Sim, e aí você fala em uma coisa que é rever esses contratos, e eu acho isso extremamente importante, porque a gente está em constante mudança, mesmo que a gente não esteja consciente das mudanças que a gente está fazendo na nossa vida, né? A gente está mudando de perspectiva, a gente está olhando coisas novas, a gente está pensando algumas coisas diferentes daquelas que a gente pensava antes, e às vezes a gente não deixa isso claro para a pessoa que está do nosso lado. Uhum, E aí percebe como que eu construí um contrato lá atrás, com vários termos. Alguns destes termos foram mudando dentro de mim, eu não comunico a outra parte que alguns termos estão mudando, até para ver se essa parte vai continuar assinando esse contrato ou não. É preciso, ao longo das relações, por mais que você encontre uma ótima pessoa que combine com você, é preciso ter ajustes, uhum. é preciso ter conflito para se ajustar as coisas do contrato. Porque senão a coisa vai andando, as pessoas vão mudando, o contrato continua o mesmo, e aí sim, esse contrato não vai fazer mais nenhum sentido. Uhum. Porque não reflete mais quem são as pessoas que assinaram esse contrato. Elas não estão mais ali. E tem uma frase que eu adoro, eu realmente não sei quem diz, mas não posso voltar para o ontem, não posso voltar para quem eu era ontem, porque lá eu era outra pessoa. Né? Então, a gente em É, constante evolução, né? E aí são dois, né? Podem ser três hoje em dia, né? Enfim, duas pessoas que estão caminhando juntas ali e aí renovando aqueles contratos de tempos em tempos, mas lembrando que, assim, né, eu fico imaginando a minha relação, né, 17 anos atrás, em outro país, e o que, que mudou de lá para cá, né? Tantas coisas, tantas histórias que aconteceram, mas essa história de contrato também me veio uma outra coisa, que a gente tem a mania, né, de achar que contrato é quando alguém quer passar a perna na gente, né? Alguém está ganhando vantagem aí. Isso assim, é uma crença brasileira, eu diria, né? Quando na verdade o contrato é assim, olha, eu vou fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, eu topo essa parte, você topa essa parte, topa. Então vamos assinar os dois? Vamos, beleza, assinamos, né? Que não deixa de ser o papel do casamento, assim. Eu lembro que uma vez você comentou, né, que você acha interessante essa coisa de assinar o papel, formalização, sim. porque realmente ela dá um plus ali, ela dá um, a gente Eu coloca no vejo, papel o compromisso.
é um símbolo muito forte do compromisso, assinar um papel. Por mais que a gente. Eu era daqueles que antes de casar e assinar o papel, eu achava que era uma besteira. Eu falava, não, a gente já tá casado, a gente já tá Eu também. morando, já tava uns 2, 3 anos morando juntos. Eu falei, não, a gente tá casado já. Mas é impressionante como a energia da relação muda quando a gente coloca aquele símbolo, É. que é um símbolo declarado. Estamos caminhando juntos. É. Agora, se eu te contar a minha história sobre esse papel, ela chega a ser engraçada, porque, na verdade, na época que eu casei, a gente não tinha muita grana, e aí, ao invés da gente fazer uma festa, a gente viajou para fora para fazer um casamento longe de todo mundo, bem meu estilo, né, menino? É, e aí, quando a gente comprou o pacote, a pessoa da guia turística, né, da agência, ela falou: se vocês casarem no papel e forem com uma lua de mel, vocês têm desconto e vocês vão ganhar champanhe em cada hotel que vocês forem. E a gente falou: então tá, então vamos casar, né? Tipo, para ganhar o champanhe. Então a gente estava dentro do táxi, no Rio de Janeiro, Sim. indo para assinar o papel do civil. E eu olhei para o Ale e falei: gente, você tem noção que a gente está indo assinar esse papel para ganhar champanhe? E assim, que bom que deu certo, né? Mas assim, a intenção do Uhum. papel foi essa, assim, foi champanhe. Sim. Mas a gente É, continua renovando contratos, enfim. E assim, eu vejo. Eu não sei se eu diria que tem umas receitinhas, assim. Eu acho que cada casal talvez tenha as suas próprias receitas, né? Mas para mim, assim, entender a astrologia, para mim foi fundamental para teorizar coisas que eu já fazia. Né? Então, uma uhum. delas é essa coisa de Saturno, do contrato, né? Do tempo. Quando a gente fala da casa 7 dos relacionamentos, do outro lado tem a casa 1. Então, de um lado é a casa do outro e do outro lado é a casa do eu. Então, assim, se eu não sei quem eu sou, e talvez você também já tenha lidado com clientes que vêm com separação e fala assim, eu não sei mais quem eu sou, né? Porque não sabia antes já, né? Já tinha se desconectado desse eu para viver só no outro, né? Isso também é Sim. comum hoje em dia, né? Essa desconexão para viver a vida do outro. Isso é comum. Sabe o que eu vejo muito? Ah, porque assim, quando a gente vai para uma relação, a gente precisa se assumir incompleto, mas a gente precisa se assumir inteiro. Eu sou inteiro apesar de ser incompleto. Eu sou inteiro na minha incompletude. Só que aí, por diversas e diversas coisas da história da pessoa, da construção da história, muita gente está indo sem essa concepção do ser inteiro. Uhum. E aí Buscando uma começa parte, né? isso, coloca no outro não um complementar, mas algo que vai preencher. E nessa tentativa de preenchimento, e não de se completar, são coisas. Parece a mesma coisa, mas dá para entender que eu estou falando de coisas diferentes, né? Uhum. Ah, começa a se projetar naquela outra pessoa que ela vai preencher essa falta de vida que eu sinto em mim mesmo. Uhum. E aí, nessa estrutura, a gente realmente começa a viver a vida do outro. A gente desconecta da real busca que a gente precisaria ter, que é deixa eu entrar aqui e perceber o que é que tem de inteiro aqui, e aí começa a se viver a vida do outro. Na maioria das vezes eu não consigo lidar com a minha luz e com a minha sombra, então eu vou atrás da luz de uma outra pessoa para que eu seja só luz. Uhum. Não seja essa parte sombra que me torna inteiro. E aí percebe, quando se vive muito a vida de uma outra pessoa, isso se interrompe, a gente perde sentido da nossa própria existência. Sim. Porque o sentido que eu estava tentando ter até então era capturar a luz daquela outra pessoa para que a minha luz, para Uhum. que eu fosse só luz. Uhum. E aí realmente vem um grande conflito de o que é que eu vou fazer agora, se eu não tenho mais essa pessoa do meu lado. E eu diria até assim, os hábitos, as coisas que acreditava gostar, né? As músicas, a rotina, e de repente fala, nossa, nada disso era meu, né? E aí vem, é como se eu fiquei tentando preencher aquele vazio com o outro, não funcionou, e aí quando eu saio dessa relação, o buraco ficou maior, né? Porque eu preenchi aquele buraco de coisas que não eram minhas, né? Uhum. Enfim, nossa, é demais. E É, qual é a oportunidade que a gente tem no outro também, né? Porque isso também é uma outra coisa, assim,
quando eu atendo clientes que falam, nossa, eu queria encontrar uma pessoa, eu tô aberta, enfim. E eu sou daquelas que acredita no amor, e aí amor em todos os sentidos que essa palavra pode ter, né? E você comentou uma coisa sobre uma frase que você falou sobre, né, todos os dias você está ali revendo aquele contrato. E uma coisa que eu acho interessante que a gente pode se colocar é do tipo assim, a minha vida é melhor com essa pessoa ou sem essa pessoa? Né? Nós juntos estamos construindo algo, eu estou complementando a vida dela e ela está complementando a minha ou não? E assim, você pode perguntar isso todo dia de manhã, né? Acordei e falei, e aí, a vida está melhor aqui com essa pessoa, né, do lado aqui ou não? Né? E lidar com isso a partir daí. Né? E Sim, aí vem a famosa frase, né? Às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado também. sim, é verdade. Porque percebe, se a gente está na construção de uma relação que não está caminhando para a construção de mais vida, não faz sentido continuar. Uhum. Aí eu coloquei de propósito no um dos últimos capítulos do livro, escrevi assim, recuperando, entre parênteses, ou não, relacionamentos complicados. Que realmente terão relacionamentos que vai ser melhor terminar. Uhum. Ah, se não há o necessário de convergência para um ponto onde as duas pessoas estão de fato se ajudando a ir para algum lugar, qual o sentido? É Uhum. aí onde, quando se vive amor de verdade, quando se percebe sentidos divergentes, não tem nem possibilidade de pensar em continuar. Uhum. Mas quando se vive essa tentativa de preenchimento a partir do outro, acaba aguentando essas divergências, achando que é aquela outra pessoa que vai me fazer sentir inteiro. E até o medo de romper e ter que se confrontar com si mesma, né? Dentro do tarot tem a Uhum, carta do eremita, né? Que é um senhor com uma lamparina e ele vai sozinho, porque a intenção dele é assim: eu tenho a luz dentro de mim, eu preciso primeiro estar bem sozinho. Eu preciso sim, olhar para dentro para depois poder seguir no meu caminho, né? E aí sim. você mantém um relacionamento para que aquilo ali para não confrontar a realidade que pode acontecer depois de você se ver nessa situação de se olhar no espelho e falar, nossa, e agora? Que não tem mais isso para ocupar meu tempo, o que, que sobrou? Né? Eu não sei se isso acontece com você, mas nas minhas consultas também, algo que tem vindo muito, as duas temáticas que você falou, né? Trabalho e relacionamento, ela é muito presente. Mas aí você abre um mapa, e no teu caso, né, faz a consulta, o mapa, o tarô, e aí você olha e fala assim, não é esse o motivo que você está aqui. Né? Porque também tem isso, né? De você estar mascarando uma outra coisa ali, né? Que também precisa ser resolvida, mas aquilo não é uma prioridade, aquilo, na verdade, acaba sendo. Eu brinco que eu levo um monte de colar quando eu viajo, né? E aí eles sempre embolam. E a vida é meio isso, né? Aí tá cheio de colar Uhum. embolado, você fala assim, com qual que eu começo? Primeiro eu tenho que tirar o ganchinho e ir separando. E muita gente vem com essa sensação de que o primeiro é o relacionamento ou é o trabalho, mas é o É, eu, né? é exato, né? Percebe? Foi até o que eu falei lá, né? Lá no começo. Tanto trabalho quanto relacionamento são os lugares onde toda a nossa disfuncionalidade explode. Uhum. Só que não adianta a gente ficar tentando ajustar. É o mesmo que você tá olhando uma planta ali que precisa ser tirada daquele lugar e você vai lá e corta as folhas. Ela vai continuar crescendo as folhinhas. Porque se você tá com o eu ainda disfuncional, não adianta ficar tentando forçar que o relacionamento seja funcional. Sim. É aí onde, quando eu recebo casais, eu falo assim, gente, vamos fazer assim. Precisa ter um momento de cada um separado e um momento junto. Porque precisa estar trabalhando as questões que são individuais de cada um e que levam essa pessoa a tal e tal comportamento para Uhum. depois ajustar no casal. O casal é onde eu, como indivíduo, preciso estar saudável para construir algo com alguém. É por isso que eu acredito muito. Às vezes as pessoas chegam assim para mim, Benito, o que é que eu faço se meu casamento está complicado, mas meu marido não quer fazer terapia? Eu falo, comece olhando para você. Uhum. Às vezes a outra pessoa se abre para o movimento. Às vezes ela começa a mudar, por perceber que você está mudando, e a coisa começa a se ajustar. E às vezes você descobre que tem que ir embora. Sim.
questionar a Começa possibilidade. do eu, né? É isso, é o primeiro fiozinho que você tem que puxar. Enfim, e se confrontar também com esse eu, porque independente da situação que a gente coloca aqui, né? Uma pessoa que não está encontrando um relacionamento. Será que eu estou focada só em buscar esse relacionamento e não estou focada no que eu preciso desenvolver nesse momento dentro de mim? Né? Se eu estou numa relação que não está dando certo, né? Por que ela não está dando certo? E aí a gente continua ali apontando para o outro, apontando para o outro. E até um casamento, algo mais longo, né? E que de repente isso também é algo que tem acontecido muito, né? Da pessoa vir até mim e falar, olha, não tá funcionando porque ele isso, ou ela isso, e você fala assim, tá, eu não tô com o mapa dele e dela aqui, eu tô com o seu. Vamos olhar para o que tem aqui? E aí, quando você começa, você fala assim, ups, né? E aí eu venho com as brincadeiras do capim dourado e tal, né? Porque você fala, olha, isso aqui também está afetando coisas que você está me falando ali. Mas isso é teu, né? E aí cada um guarda o seu. E você falou uma coisa também de fazer um primeiro momento separado para depois juntar. Na sinastria também eu faço. Eu tenho um formulário que eu envio antes da consulta e eu mando Então, primeiro, eu mando para os dois. E é sensacional, porque são as mesmas questões, mas como cada um vê essa relação, ali você já fala assim: olha só, vocês estão casados mesmo, né? Porque aqui a resposta é aquela a gincana, né? Quando você. Antes do casamento, que o pessoal fala assim: vamos ver quando foi o primeiro beijo, como é que foi, né? E você fala assim: putz, vocês estão casados e as respostas não estão alinhadas. E aí, assim, não sou eu numa consulta também que vou. Assim, eu trago pistas, e aí a gente aqui é veículo e você fala: olha, eu sou o GPS, mas como um bom GPS, eu já cansei de fazer isso. O GPS manda vira à direita, eu falo: não, vou reto porque eu quero ver não sei o quê. quero ver onde Às é que vai vezes dar, né? Exatamente. E às vezes a gente se dá mal, né? Sabe uma coisa que eu lembrei aqui quando você falava da pessoa que chega, né? Falando não dá mais certo porque o outro faz isso e aquilo, né? Uma coisa que eu tenho visto muito também é o tanto que a disfuncionalidade do outro tem um oposto complementar da nossa própria disfuncionalidade. Uhum, uhum. A gente se encaixa até nos problemas. Sim. Depois que a gente começa a estudar e começa a ter uma visão mais ampla, quando a pessoa começa a falar do outro, dá para a gente começar já a questionar sobre possíveis posicionamentos que esta pessoa está tendo e que alimenta aquela postura do outro. Uhum, Ah, tem um dos autores de terapia sistêmica que ele fala assim: todo paciente identificado, que é onde se identifica o problema, ele tem outras pessoas em volta que ele fala assim, são relações mantenedoras daquele uhum, sintoma. Então, percebe, quando a gente está apontando um sintoma naquela pessoa, a gente só observa qual é o meu comportamento, que também é uma disfunção, que está ajudando a manter aquela pessoa naquela postura. uhum. Até porque o nosso único poder é sobre o nosso comportamento. Então, a gente não faz essa reflexão de qual é a minha interação mantenedora daquela disfuncionalidade, a gente vai ficar reclamando, e aí sim é que não vai ter jeito. Uhum. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Benito, quando é que eu sei que é a hora de desistir de um relacionamento? Eu falo assim, normalmente eu falo assim, na hora que você olhar para você e tiver certeza que você está fazendo tudo certo, nada de errado com você, aí você desiste. É isso, né? Eu tô aqui apontando para lá, mas eu tenho que apontar para cá, né? E é engraçado isso que você falou que me deu um insight, porque nas minhas consultas de mapa natal, eu sempre, óbvio, vou para pai e mãe, né? Sol e Uhum, lua. E ali eu costumo pedir para o consulente dizer 3 palavras que ele usaria para descrever o pai e 3 palavras para descrever a mãe. E ali a gente já descobre uma série de questões sobre a pessoa que está ali na frente. Mas isso também funciona para relacionamentos, né? Porque assim, como que você descreveria o seu parceiro ou parceira? E aí, uhum, quanto daquilo ali que você está usando, e até um exercício para quem está vendo, né? Fala assim, quais são as palavras que eu usaria? Eu nunca fiz esse exercício, tenho vontade de fazer. Quais são as palavras que eu usaria para descrever o meu marido? Quanto dessas palavras, dessas características eu já tenho, ou eu sempre tive, ou ele acaba se tornando uma espécie de veículo e de espelho para que eu me enxergue naquilo ali, né? sim. Então, enfim, se acredita no amor, né, Benito? É claro, a última fala do livro é: eu só tenho um pedido, não desista de amar. Não é É. fácil. E eu deixo claro no livro, não é fácil, não é mesmo. É,
eu arrisco dizer hoje que é o grande desafio que a gente veio fazer nessa existência, é aprender a amar. Uhum. Mas sim, é possível a gente encontrar um caminho. Sim. Entre trancos e barrancos, mas dá para fluir. E esse caminho também é interessante, né? Porque a gente fica muito buscando o destino, né? Buscando o fim, buscando, né, para onde eu estou indo e sem perceber nessa pequena construção que acontece no dia a dia também, né? Isso é algo que o tarô tem trazido para mim, assim, nessa jornada do tarô, né? Do louco, Sim, né? Que é ele, essa figura que não é mais aquele de antes, aquele de ontem já mudou, né? Mas e que vai passando através de diversos desafios, e aí a gente pode, né, colocar, né, o próprio compromisso de assumir um casamento, de morar junto, de dividir contas, de ter filhos, enfim, e como que você vai alinhavando isso tudo, que não é sozinho, né? sim. Que precisa do outro. Aí eu gosto de uma fala do Hellinger, que ele fala assim: tudo caminha para o fim. Então, se você está olhando só para o destino é o fim. Uhum, Ou pela morte de alguma dessas duas pessoas, ou pela separação. Então, percebe? Não faz sentido eu ficar olhando só para o fim. uhum. É preciso olhar para esses passinhos que a gente está dando dia a dia do lado de uma outra pessoa. Que é nisso que vai se construir algo que vai ficar para além do fim. Sim. Enquanto a gente não olha para isso, não vai ser construído, né? E isso também dessa finitude, né? Porque ontem mesmo eu fiz a leitura de uma pessoa de uma menina da minha idade, mais nova que eu, que ficou viúva. E a situação de você confrontar a não existência dessa outra pessoa também, né? No caso de, né, como é essa Uhum. perda, né? Talvez essa não seja nem a palavra, mas sabendo que estamos todos aqui de passagem e que tudo leva ao fim, como que eu aproveito isso ao máximo, né? Como que eu faço com que cada dia, com aquela pessoa que eu escolhi, né? A gente escolhe estar com essa pessoa, né? Não tem ninguém te amarrando, tirando em algumas culturas ainda existe isso, né? Mas na nossa situação aqui, no nosso contexto, não tem ninguém te obrigando a ficar nessa situação. Seja ela boa ou ruim. Então, se você continua cada dia, é você, né? Sim, precisa ter consciência do porquê que você está escolhendo continuar. Uhum. Tá? E aí a gente volta para a mesma coisa, né? Não tem como ter consciência do porquê eu estou se eu ainda não me conheço. Aham. A gente volta E sempre para o mesmo lugar, né? é, é. Não, não Então é tem isso, né? A nós. gente começou um minuto depois a gente fala, gente, olha, a gente veio falar de relacionamento, mas primeiro olhem para vocês, então a gente encerra por aqui, obrigado. Não Mas tem assim, nós sem dois eus. é. Mas fala mais um pouquinho do teu livro, então, Benito. A gente já está chegando a uma horinha. Eu ainda não tenho meu exemplar, em breve estarei no Brasil e vou pedir para entregar lá em casa, na casa dos meus pais ou dos meus sogros. Mas da onde que veio essa ideia de escrever um livro sobre o amor, né? Tem isso que você colocou do tipo, a gente só tá aqui por isso, será? Não, isso foi uma conclusão depois. Aham. Porque o que aconteceu, né? Eu tinha um mini curso no Hotmart chamado Um Olhar Sistêmico para o Amor, que era um olhar para os relacionamentos a partir da constelação sistêmica. Uhum. Depois que eu fiz parceria com o Vinícius, a gente pensou em relançar esse curso. Uhum. Só que eu não parei de estudar na constelação, né? Eu sou dos livros, eu fico lendo, 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 lendo. Eu falei assim, Vinícius, não faz sentido mais eu relançar um curso e hoje eu tenho consciência que eu tenho mais a entregar a respeito daquele tema do que só o que tem Uhum. naquele curso. E aí o que que eu fiz? Eu falei assim, tá, eu vou pegar mais alguma bibliografia, vou ler mais um pouquinho e vou construir o curso, né? Uhum. Aí eu sentei aqui por algum tempo, relendo alguns livros que eu já tinha lendo alguns novos. E aí eu fui escrever o tal do curso que ia sair, que saiu o curso. Uhum. E aí eu comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a escrever. Eu falei assim, nossa, esse curso tá com cara de livro. Será que ele pode virar um livro? Aí o que é que eu fiz? Porque assim, o meu processo criativo é, primeiro eu sento, escrevo, eu escrevo tudo, 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 tudo. Depois eu pego o que eu escrevi, tiro alguns tópicos e vou fazer a gravação. Uhum. E aí eu construo as minhas videoaulas. Porque eu não gosto nem de leitura, que fica muito preso. Então eu faço dessa forma. Aí o que é que eu fiz? Escrevi, escrevi, escrevi. Aí quando eu falei assim, nossa, dá para transformar em um livro. Aí eu peguei aquele negocinho do Word, né? Que
troca todas as palavras curso para a palavra livro. E aí o livro começou a ser formado daí. Isso foi, Aham. acho que mais ou menos na metade do livro. E aí foi construindo, foi construindo, foi construindo. Para mim foi um processo também muito intenso, porque eu sou daqueles que, quando eu vou atrás de um conhecimento, eu primeiro uso para mim. Como a gente fala, né? Tudo a partir do eu. Não tem como não ser a partir do eu. Uhum. Então, eu fiz as minhas próprias reflexões, fiz a minha própria modificação na minha estrutura de como eu estava vivenciando o amor, para depois realmente colocar no papel. Então acaba que você colocou em prática dentro da tua relação também, dentro da tua vida, Sim. aquilo que você estava. E o Eu livro fiquei, eu é. fiquei pensando aqui se a gente conseguia pensar em conselhos que a gente poderia dar, né? Não num lugar de mestre, de nada disso, mas de mais de troca mesmo, no sentido de como que a pessoa pode sair daqui e falar, nossa, o que eu posso colocar em prática hoje? Mas aí eu volto para a questão que a gente ficou o tempo inteiro vindo, né? Do tipo olhar para é, si, né? eu já ia falar isso. É uma investigação do eu, né? E aí, óbvio, as ferramentas que existem disponíveis, a leitura mesmo, né? Livros que podem nos conectar com a nossa essência, mas a própria astrologia, o tarô, a constelação, né? Ferramentas que podem ajudar a gente a se conhecer, Sim. né? E olhar Tem, para tem uma coisa que eu fiz de propósito desde o título do livro. uhum, O título eu coloquei Um Caminho para o Amor, não coloquei O Caminho para o Amor. uhum, Porque é uma possibilidade que eu encontrei a partir de muito estudo, de atendimento, de própria vivência, que pode clarear uma possibilidade de caminho para essa vivência. uhum, Ah, eu começo o livro falando assim, gente, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de dar a grande resposta do que é o amor. Porque se você for em busca na filosofia, na psicologia, para definição de amor, você não vai chegar a conclusão nenhuma. sim, Eu estou trazendo aqui uma visão, a partir da minha experiência com alguns teóricos e com o trabalho, e que é uma possibilidade de clarear o caminho dessa construção. E aí, por que que eu coloco isso? Ah, Eu não acredito em fórmulas prontas. Ah, Eu até eu acho que a melhor dica que a gente poderia dar é essa que você falou, vá para dentro, se observe, porque isso é uma construção pessoal. Eu gosto muito do Viktor Frankl, que ele fala muito, né? O amor é um movimento de autotranscendência. É eu pegar aquilo que eu sou e transcender para uma outra pessoa. uhum, E aí a Letícia não é o Benito. Sem fazer este necessário mergulho interno para saber o que é que eu sou, o que é que eu tenho e do que é que eu preciso, não vai fazer sentido tentar essa construção. é. E aí até isso mostra por que muita gente se espelha em outras relações e não funciona, né? Eu olho para aquele casal e dá tão certo e funciona, né? E aí que não tem o caminho, né? São os caminhos e São cada os um tem o caminhos. seu, porque cada um também veio aqui com para essa busca, né? Então eu busco no outro aquilo que eu preciso para mim e vice-versa, e como a gente se complementa e como a gente evolui. E acreditamos então no amor, Sim, que com que certeza. tem não apenas um, mas vários caminhos, né? Sim. É. Aí talvez a gente chega num ponto, né? Talvez as pessoas estão em busca ah, de um caminho definido que é o caminho que vai construir este amor. Não vai ser assim. Realmente a gente pode aproveitar muito dos livros, muito da experiência de outras pessoas, mas tendo a consciência de que a nossa construção é única. Uhum, Até porque a possibilidade de amor vai ser quando a gente olha para aquela pessoa com aquilo que ela tem de única e escolhe amar aquilo. uhum, Então, percebe, não tem como a construção do amor ser igual para todos os casais. sim, Vai ser única. Porque aquela pessoa vai ter algo que só ela tem, que só ela é. uhum, Torna ela um indivíduo. Então, se a gente não traz para a realidade de que a minha construção vai ser única e que eu posso buscar conhecimento para me ajudar, mas que eu tenho que ter essa consciência, sim. aí não vai tentar. Porque se você tentar repetir o que Benito faz exatamente, não vai dar certo. E a própria teorização do amor, como você colocou, né? Eu fico imaginando assim, a gente tem na nossa cabeça, eu já comentei sobre isso em outros eventos, em outras lives, que assim, que todo mundo vê o vermelho igual. Quem me garante que a maneira como você vê o vermelho é a mesma forma como eu vejo o vermelho? E a gente acredita que esse amor
né? A gente coloca ele numa caixinha e olha, isso aqui é o amor, tá? sim, Então, assim, é isso que eu tô procurando. Então, a partir do momento que eu sei que o que eu tô procurando como amor é isso aqui, já facilita a minha vida. Mas se a outra pessoa, ela olha para minha caixinha, ela fala assim, nossa, eu quero aquela caixinha dela, não vai funcionar, né? Porque são caixinhas numeradas, edição limitada, e aí você vai descobrindo como é que você ama, né? Porque isso também é uma grande descoberta, né? E sim, aí vem essa Vênus, né, que fala muito pra gente, né, do tipo, eu primeiro preciso saber como eu gosto de ser amada, como é comigo, para depois eu ir pro outro, né? E de novo esse nosso vai e vem aqui de olhar para dentro para depois olhar para fora. sim. E uma outra coisa que eu lembrei aqui na sua fala, ah, é que a gente está muito preocupado nessa caixinha do qual é o amor que eu quero, e tem muito pouca gente disposta a ir para amar. Uhum, Muita pouca gente disposta. E aí percebe, imagina num mundo em que 50 mil pessoas querem ser amadas e uma querem amar. Não vai haver amor. uhum. É preciso também olhar para essa parte, porque ah, neste vazio que eu falei lá atrás, dessa não percepção de ser inteiro, a gente vai muito em busca de algo que preenche, a gente esquece de, poxa, eu também estou aqui como um agente do amor, não Sim. só como um receptor deste amor. Uhum. E é uma coisa que eu vejo muito em atendimento, né? As pessoas, elas dizem tá, indo em busca de um relacionamento, mas elas estão indo em busca de serem amadas, pouquíssimo Uhum. dispostas a, de fato, se entregar para amar alguém. E Essa talvez seja. tem uma pegadinha aí pesada, né? Porque se eu tô querendo ser amada, eu provavelmente vou me mascarar e vou me esconder e vou ser perfeita e vou fazer de tudo para que não vejam as minhas sombras, porque eu preciso ser Uhum, amada. E somos seres de luz e sombra, né? Então, olha para essa sombra, doa o que doeu. Hoje eu fiz um post falando sobre Kiron, né? A ferida e cura, o potencial que a gente tem quando a gente descobre as nossas próprias dores internas, né? E como é uhum, incrível quando você faz a listinha, porque todos nós temos e é lista. Né? Então, assim, sim, isso aqui é dor, sabe? Isso aqui é doloroso, isso aqui é algo que eu vou demorar um tempinho para compartilhar com você. Eu preciso, né, elaborar primeiro para mim, para poder elaborar para você. Mas é aí que a coisa acontece, né? A mágica acontece. sim. Tem uma parte do livro que eu falo assim: a gente só vai realmente ser amado quando a gente aprender a abrir mão de ser. Uhum. Porque quando a gente está nessa pressão intensa por ser amado por alguém, Uhum. a gente vive muito mais um processo de tentativa de manipulação do que de verdade de ser o que nós somos. A gente tenta Uhum. mascarar tudo, controlar situações, na intenção de conquistar o amor daquela outra pessoa para mim. Ah, eu gosto de uma fala do Jung, esse eu lembro que é do Jung, né? Ele fala assim: a gente tem que dar ao outro a liberdade de escolher amar a gente ou não. Só daí pode nascer o verdadeiro amor. E eu só posso dar para o outro a oportunidade de escolher me amar ou não se eu me apresento como inteiro, E com tudo que disponível, eu né? tenho. Estar disponível E também, né? disponível. Ah, Exato. uhum. Que lindo. Benito, fala onde que o povo. Bom, quem tiver aqui que tenha vindo através de mim, que não te conheça, só para a gente fazer um fechamentozinho, fala do teu livro, teu perfil, site, como é que o pessoal te investiga? Como é que o Ixi, pessoal recebe eu ainda umas tenho um débito com você alfinetadinhas que eu na ainda tua não fiz caixinha esse bendito desse mágica? site. Gente, Letícia me cobrou. Benito, como assim você não tem um site? Como assim? Como assim você não tem? Não Eu fui tem. te procurar no Google e não te achei, Benito. Não, não tem um site. Minha atividade virtual é toda no meu Instagram, que é esse daqui, benito.a.j.ribeiro. E agora Super tem um indico as podcast. caixinhas, vão nas caixinhas, as caixinhas é uma liçãozinha atrás da outra, delícia. É muito amor envolvido É naquelas muito caixinhas, amor né, envolvido. Benito? É, reativei agora o meu podcast, que é um lugar que eu gosto de colocar. Para mim é talvez uma das produções mais leves para mim. E aí eu tinha abandonado no meio do turbilhão de coisas, mas voltei. Que é o Vida de Terapeuta, mas que é para terapeutas e também para pessoas que nem querem ser, mas ali tem, como tem conteúdo para terapeuta, serve para a vida, né? Que nossa matéria-prima é vida. É. Ah, e livro, contato de atendimento, tudo pelo WhatsApp comigo. Tem um link lá na minha bio do Instagram.
Maravilha. Super recomendo, meu super professor maravilhoso. Obrigada por você ter vindo para essa live comigo, adorei. Quem quiser me acompanhar também, Letícia Torgo, redes sociais, site. Também estou abrindo mais caixinhas e estou aprendendo com o Benito a ser mais afiadinha ali nas caixinhas, estou adorando. Mas a gente é água, né? Você é peixes, eu sou câncer. Então estamos aqui nessa missão de trazer um pouquinho de amor, né? De compartilhar esse amor que a gente tem dentro de nós e também de aprender, né? Se Sim. permitindo amar também. Obrigada, Benito. Adorei e vou deixar gravado para quem quiser assistir de novo ou quiser compartilhar com amigos e pessoas. Tá certo, eu também agradeço muito. Quando quiser fazer mais, só chamar. Faremos, vamos fazer sim. Vamos fazer uma sobre trabalho também em breve e Olha, também quando você lançar o teu curso para a gente falar sobre o teu curso, que eu realmente super recomendo. beleza. Obrigadão. Um beijo. Beijo, boa Tchau, tchau. noite. Boa.